Gravação, tá, gente? Muito boa noite. Essa é a nossa disciplina de gestão empresarial. Hoje é a nossa 11ª ou 12ª aula. Vou dar uma avaliada agora. E aí, pessoal, nós vamos ter algumas pequenas modificações, porque, dado ao baixo número de alunos, nós não teremos aí apresentação de seminário. Não tivemos apresentação de seminário na semana passada e eu tive que adiantar a aula. Então, hoje, estava previsto para a gente fazer, então, está previsto, né, para a gente fazer um estudo dirigido para a gente reciclar os conceitos. E eu vou estar fazendo, então, esse estudo dirigido e na próxima semana, no dia 2 de agosto, nós vamos, então, ter a prova, depois dessa reciclagem. Emerson, Maurício, alguma dúvida? Professor, iria apresentar hoje o análise SWOT, não? Você não apresentou, né, Maurício? Não, meu dia estava marcado para hoje. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: você está Já no pronto aí para final da aula eu apresentar, então? apresento. Oi? Você está pronto para apresentar? Sim, Você fez da empresa? De onde você fez? eu fiz a minha empresa. Então, beleza. Bom, então vamos fazer o seguinte, Maurício, de acordo com o que você apresentar, se tiver tempo, a gente faz a reciclagem hoje. Se não, a gente faz na próxima aula e a nossa prova, então, fica para o dia 9, tá ok? Você não quer fazer a reciclagem agora e depois eu apresento? Depois, na próxima aula? Não, nessa aula mesmo. Só para o Emerson poder ter a reciclagem também. Não, Como ele apresenta já aí. fez. Apresenta e eu faço a reciclagem em coisa de 20 a 30 minutos e a gente termina, então. Pode ser. Beleza, Apresenta você primeiro, pode ser? pode ir. Tá. Eu já te dei condição aí para você compartilhar, tá bom? Bom, essa aqui foi a minha análise SWOT, né, da minha empresa. Antes de tudo, Maurício, você me fala a empresa, se a empresa tem missão, visão e valores, que a gente já tinha visto, se não, tem? É, tem Qual que é a sim, empresa? é Serra Ambiental, que pertence ao grupo AEGEA. Uhum. É uma empresa que atua no ramo de saneamento básico. Tá. Você aumenta um pouquinho a tela também para a gente, Maurício? Está muito ruim de enxergar. Melhorou? Tá melhor. Beleza. Bom, começar pela nossa análise SWOT, né, dos nossos fatores externos que vão interferir na empresa. O primeiro desses que eu coloquei é a questão de furto e vandalismo do patrimônio, que tem um alto grau, que é uma ameaça, né? Tem um alto grau de impacto. Nossa estratégia é monitoramento e melhoria das unidades para evitar esse furto do nosso patrimônio. Outro ponto é a pandemia do Covid-19, que atingiu quase todas as empresas, né? Que teve um grau de impacto 9. Uma estratégia que a gente usou foi monitoramento do governo e Ministério da Saúde, para sempre agir de acordo com as normas. Outro ponto, outra ameaça é o reajuste tarifário da energia elétrica, que ele interfere. A probabilidade dele acontecer não é muito alta, mas ele tem um alto grau de impacto basicamente no custo da nossa energia. E a estratégia é reduzir os gastos e seguir o planejamento energético do ano. Uma oportunidade do mercado é a transformação tecnológica, que é estratégia de implementar as novas tecnologias para melhorar o nosso processo. A fiscalização ambiental é uma grande ameaça para a nossa empresa e uma estratégia de manutenção preventiva e corretiva das unidades para que tudo esteja de acordo com as normas e a gente não seja pego nessa fiscalização. Outra ameaça são as auditorias externas que a gente sofre, né? Tanto da ISO quanto do próprio Covid. Uma estratégia de monitoramento das condições e procedimentos operacionais. Outra ameaça é o crescimento populacional, ele pode interferir em todo o nosso planejamento do ano, tanto de consumo energético quanto de esgoto tratado. E a gente vai adequar esses processos, está escrito errado aqui, de acordo com o crescimento populacional.
Uma outra oportunidade são as poucas empresas privadas que tem no mercado. Então, a minha empresa já está se consolidando no mercado, que é uma estratégia de cumprir a visão da empresa, de ser a melhor companhia do ramo. Agora nós vamos para a análise interna, que tem as forças e fraquezas. Uma força é o alto capital para investimento, que é uma empresa que tem investidores internacionais, né? Então esse capital é muito alto. Investimento nas áreas técnicas para aprimoração dos equipamentos. Capacitação profissional, que é uma força da empresa, onde uma estratégia é a capacitação dos colaboradores com cursos, palestras e treinamentos. Uma fraqueza, que é a integração das equipes, que a gente vai fazer o quê? Desenvolver um novo ambiente de trabalho para facilitar a comunicação entre as equipes. Falta de equipes de manutenção é outra fraqueza da nossa empresa, que para fazer isso, para melhorar, a gente vai integrar novos colaboradores para a nossa equipe de manutenção. Equipamentos para reposição. Esses equipamentos são uma grande fraqueza, são equipamentos fundamentais para o tratamento de esgoto, que em situações emergenciais, que alguma queda de energia, queima alguma bomba, a gente não tem muitos equipamentos disponíveis para reposição. A gente tem que melhorar isso. Outra fraqueza é a burocracia que a gente enfrenta no setor público. Então, para a gente melhorar isso, a gente tem que ter uma grande agilidade operacional, que a gente tem um treinamento de colaboradores e inovação contínua, e um ambiente de trabalho, que também é uma força da empresa, que a gente tenta sempre melhorar o ambiente de trabalho. Alguma pergunta, professor? Vou continuar então. Para o nosso 5W2H, a gente vai analisar o- os fatores que têm grau alto, né? A partir do... O primeiro vai ser o furto e vandalismo, que a nossa ação macro vai ser diminuir a incidência de furtos e vandalismo nas unidades operacionais. Para fazer isso, a gente vai fazer instalação de câmeras, instalação de alarmes, melhorias estruturacionais e a conscientização da população local. A pandemia do Covid-19. Nossa ação macro é garantir a saúde dos colaboradores, e a gente vai adequar os ambientes de trabalho com o uso de máscaras de distanciamento social, rotina de home office e acesso a consultas médicas via aplicativo. Nossas evidências da eficácia é a política disponibilizada pelos meios de comunicação interno. Home office, a gente tem uma lista de presença dos colaboradores que estão na empresa. Esse acesso a consultas médicas é o acesso ao aplicativo do Hospital Einstein de São Paulo. É, Outro risco, uma ameaça externa, é a fiscalização ambiental, que é a nossa ação macro, é a redução das multas e preservação do meio ambiente, que a gente faz, a melhoria das elevatórias, estações de tratamento de esgoto, cumprir as normas ambientais e manter a eficiência operacional. Uma fraqueza, equipamentos para reposição. Vamos fazer o investimento em novos equipamentos, fazer o controle do almoxarifado e busca de novos fornecedores. Capacitação profissional. Nossa ação macro é fazer o treinamento dos treinamentos e aplicação de cursos práticos na empresa. Nós temos lá uma academia, a gente tem onde lá se encontra vários cursos que o colaborador pode fazer a hora que quiser, em casa, vários cursos de Excel, NR, entre outros. Uma força é o domínio da tecnologia do setor, que a nossa ação macro é implementar essas novas tecnologias, e a gente busca isso fazendo network com outras unidades já maduras, que já têm uma tecnologia mais avançada,
que a gente fez isso visitando a nossa unidade de Guariroba, lá no Mato Grosso, onde a gente trouxe uma nova tecnologia de monitoramento de uma unidade. E outra ação macro é a busca de equipamentos que também ainda não foi executada. Agora vamos para os nossos objetivos e metas. Coloquei vamos a de finanças. Objetivo: aumentar o faturamento de receita interna, que a nossa meta é de R$ 900.000. Forma de aferição: monitoramento dos gastos e comparação com o planejamento. E as ações: acompanhamento dos motivos e não cumprimento de metas. Outras de finanças: zerar penalidade nos indicadores contratuais para o faturamento, onde a gente tem que chegar nesses índices, né, que está no nosso contrato com a Cesan. A nossa forma de aferição são os nossos indicadores de controle, e nossas ações é manter a eficiência operacional, atendimentos aos indicadores e monitorar as mudanças de metas ao decorrer do contrato. Objetivo em relação ao cliente, que é incentivar a adesão de clientes, que vamos aferir pela repercussão da imagem da empresa e o número de novos clientes. Uma ação é fazer campanhas para conscientizar a população sobre a importância do saneamento básico através de mídia e melhoria da nossa imagem. Outro objetivo: atender às demandas pontuais do poder concedente, que é o nosso relatório e feedback da própria CESAM, que a ação vai ser: quando há solicitação para alguma melhoria no sistema de esgotamento, a concessionária avalia no setor de engenharia a possibilidade de realizar o serviço. Para o nosso aprendizado, o objetivo é a competência dos colaboradores em normas aplicáveis por função, que vai ser por meio de certificados dos treinamentos, e nossa ação vai ser realizar esses treinamentos para as equipes de campo, incentivar os colaboradores a participar de atividades extras ligadas ao saneamento. Melhorar a competência operacional. A ação vai ser ficar atento às novas tecnologias de mercado de saneamento, fazer network com outras unidades mais maduras no setor, participar de workshops. Objetivos em relação aos nossos processos: melhorar o atendimento dos processos administrativos, que vai ser por meio de propor melhorias e desburocratização dos nossos processos, mantendo o atendimento de todos os prazos. Outro objetivo é melhorar a eficiência operacional, e a ação planejada para isso é capacitar a equipe com competência técnica e operacional, incentivando sempre a inovação. Esse foi o meu trabalho, professor. Eu consegui perceber na empresa que eu trabalho. Beleza. E aí, você já tinha visto alguma coisa desse nível na sua empresa? Você já tem planos de ação assim, nesse nível de detalhe ou maior? Como é que funciona? Conta pra gente aí. Mais acima, né, na diretoria, na gerência tem. Mas eu parti do zero, eu fiz junto com o meu supervisor, que também falou que não, para ele também não tem ciência de nenhum plano desse. Mesmo. Mas pode ser que lá na diretoria, na gerência, tenha um plano desse, mas a gente não tem acesso. Uhum. Não, beleza. E serviu para alguma coisa, para você entender como é que as empresas fazem esse planejamento? Como é que a importância dele? Demais, acho que é muito importante você ter isso no papel, né? Que acho que isso vai te ajudar no seu planejamento anual, onde você coloca seus principais objetivos e os pontos que você tem a melhorar, que são as nossas ameaças e fraquezas. Beleza. Bom, gente, então com isso aí, deixa eu só apresentar aqui em tela cheia. Com isso, então, a gente finalizamos então a parte aí da apresentação. Nenhum outro aluno apresentou, então a gente vai dar seguimento e com isso, então, a gente deve interromper a nossa disciplina um pouco mais cedo. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu interromper primeiro a sua apresentação, Maurício.
Beleza, muito bom. Eu vou apresentar para vocês então, gente, um material. Deixa eu ver. Vou colocar aqui só um minutinho. Eu vou estar apresentando para vocês então um material que é a síntese do que a gente viu no planejamento estratégico, aí na parte de planejamento empresarial, que é a matéria que vai cair na prova, tá bom? E aí como é que nós temos, gente? Esse material, nós temos um estudo dirigido. Esse estudo dirigido, se vocês também quiserem fazer esse estudo dirigido como prática, como preparativo para a prova, também podem fazer e me mandar. Ele está disponível lá no Moodle e está disponível também no Google Drive. Eu vou colocar no grupo também esse estudo dirigido, caso vocês queiram, tá? E aí a nota vai ser, caso você não tenha feito uma das atividades, esse estudo dirigido ele entra também aí para somar com relação a essa atividade não feita. E, basicamente, o que a gente vai ver na nossa prova, então, no dia 2 de agosto, vai ser a matéria de planejamento estratégico. Como é que funciona, gente? Para vocês lembrarem agora, daqui para frente, de uma forma mais lúdica, mais fácil, é só vocês verem os dedos das mãos. E aí vocês vão ter, então, o que a gente chama de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, gente, a maior parte das empresas usa porque ele faz parte de uma metodologia que chama Modelo de Excelência de Gestão, MEG, que é dado pela Fundação Nacional. A Fundação Nacional da Qualidade, ela premia empresas que têm aí modelo de gestão. E um dos pilares desse modelo de gestão é o que a gente chama aí de estratégias e planos, que é o planejamento estratégico, que analisa o processo de definição de estratégia, de planos, formulação de visão, né, indicadores, plano de ação. E como é que formula isso? Por essa metodologia que vocês viram aí ao longo da disciplina. Primeira coisa que a gente faz é verificar a identidade da empresa, onde é que ela quer chegar, o que a gente chama aí de identidade estratégica. E o que é isso que vocês viram? É a definição da missão da empresa, que é um trecho, é um texto bem simples que define aí a ação, aquilo que a empresa faz, quem ela atende, a razão de existência da empresa. Aí nós temos um exemplo do Google, cuja missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis. E aí, gente, a gente vê que com poucas palavras, numa única frase, as empresas conseguem realmente sintetizar aí, né, a sua missão, como, por exemplo, a missão da Disney, que é alegrar as pessoas, a missão do Hospital das Clínicas, por exemplo, que é salvar vidas, a missão da Rede Globo, que é entreter e informar. Então, assim, é possível fazer uma missão com poucas palavras. Daí a empresa também define a chamada visão. O que é a visão? É a imagem viva de um futuro que a empresa deseja. E também ela vai atingir algumas metas. Essa visão, gente, ela pode ser o que a gente chama de visão qualitativa, como, por exemplo, a ArcelorMittal, que é construir o futuro pelo uso do aço de forma sustentável, ou pode ser uma visão quantitativa, quando envolve números, como é o exemplo da Samsung, que é alcançar 400 milhões de dólares em receita, tornando a Samsung uma das 5 maiores marcas mundiais, né, por abordagem de criatividade, parceria e talento, e começar a explorar novos territórios, como saúde, medicina e biotecnologia. Então, a empresa ela já cria metas para isso, para ela poder ir medindo. Não adianta a empresa ter uma missão, uma visão, e ela fazer isso de uma maneira que ela fira com alguns dos seus pressupostos. Então, a empresa define esses chamados pressupostos na formulação de valores. Expressam os comportamentos que são fundamentais para a empresa, para que ela possa estimular aí não só os seus funcionários, mas os seus parceiros, os seus clientes, os seus fornecedores e assim sucessivamente. Só para vocês terem ideia, essa é a descrição dos valores da PicPay.
Uma empresa capixaba. Então, os valores do PicPay são atitude de dono, humildade, determinação, disponibilidade, disciplina, simplicidade e franqueza. Eles até colocam na linguagem jovem, já que 80% da força de trabalho do PicPay são jovens menores de 30 anos. Então eles colocam, mandou bem, tamo junto, vai lá e faz, conte comigo, fazemos direito, simples assim, papo reto. Que é o que eles chamam aí, né, de identidade e valores jovens da PicPay. E aí, gente, esse conjunto de 3 itens aí, que é missão, visão e valores, define o que a gente chama de identidade estratégica. Define que a empresa é uma empresa única, diferente das demais. É a digital da empresa, mostrando aí que essa empresa ela se diferencia, mesmo que tenha uma outra empresa do mesmo porte, na mesma região, mas ela tem a sua identidade. E nós vimos isso nos exemplos e exercícios que nós fizemos em sala. Uma vez que a empresa define missão, visão e valores, ela começa então a definir o segundo ponto, que são chamados objetivos estratégicos, que é mostrar como é que ela vai dividir essa missão e essa visão, esses valores, em ponto-chave. Então, ela define, né, de acordo com a sua visão e o prazo para iniciar e encerrar, quais são os objetivos. Então, aquela visão da Samsung de ter 400 milhões de dólares em receita ou em lucro, ele vai ser dividido em como é que nós vamos fazer isso daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, os objetivos, gente, eles são específicos, eles são mensuráveis ou quantificáveis, mas tem que ser também um negócio atingível, não pode ser alguma coisa delirante que desestimula. Tem que ser relevante, ou seja, de acordo com a missão e com a visão, e tem que ter um prazo atrelado. Então, normalmente, gente, esses objetivos, para um desempenho sustentável, as empresas formulam esses objetivos em 4 dimensões. É o que a gente chama de dimensões financeiras, dimensões de clientes, dimensões de processos internos e dimensões de funcionários e sistemas. O que quer dizer isso? Eu posso formular um desempenho para a minha empresa para vender 400 milhões em celulares, milhões de dólares. Só que eu estou olhando só a questão financeira. Como é que eu vou fazer para que esses 400 milhões não se tornem problemas? Eu vendo muitos celulares, mas depois os celulares apresentam muitos problemas. Então eu tenho que ter também o desenvolvimento de um processo de um cliente, que é fazer com que os clientes fiquem mais satisfeitos, medir a satisfação do cliente, medir quantos problemas eu estou tendo e também medir meus processos internos. Não adianta nada eu ter um conjunto de venda de celulares, por exemplo, mas não ter uma assistência técnica que cubra todo um território, eu não ter pessoas treinadas para resolver os problemas mais comuns que esse celular apresenta. E aí também eu vou ter que ter processo de funcionários treinados, capacitados. Pessoal, vou tirar minha câmera porque a internet aqui está muito ruim, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, normalmente, gente, esses objetivos, nessas 4 dimensões, eles são o que a gente chama de objetivos sustentáveis. Então, por exemplo, ser reconhecido numa certificação até 2022, isso é uma perspectiva de cliente. Aumentar o faturamento, isso é uma perspectiva financeira. Entrar no novo segmento, produzindo um novo produto, isso é uma perspectiva de processo. Qualificar todos os meus colaboradores em determinada ferramenta, isso é uma perspectiva de aprendizado. Quando a gente tem esses objetivos de forma nas 4 dimensões, nós temos aí uma condição mais sustentável de alcançar resultados sem ter que ficar uma empresa serrótica, a gente fala. Vai lá em cima, vende um monte, mas no próximo período cai. E aí, gente, depois de eu fazer esse objetivo, né, se a identidade era o dedo polegar, que me mostra, né, a identidade única da empresa, o dedo que aponta, que é o indicador, ele mostra os objetivos, só para vocês lembrarem.
E aí vão para o dedo médio, que é o que a gente chama de indicadores, né? O que é esse dedo médio, gente? É a forma de medir. Como esse dedo normalmente é o maior, é a forma da gente medir como é que eu vou atingir esse objetivo. Então, por exemplo, a pergunta que a gente faz quando a gente fala sobre indicadores é: você voaria num avião que não tivesse painel de controle? É difícil, você não sabe se tem combustível, você não sabe a altitude, você não sabe a velocidade. Então a chance de queda de um avião desse é muito alta. E o que muita gente vê é que a gente tem vários aviões voando aí sem esses indicadores. Mas não são aviões no ar, são empresas. São empresas que não medem muita coisa. A empresa não sabe o faturamento, a empresa não sabe quantos clientes reclamaram, não sabe quantos produtos devolveram. Então, é importante que as empresas tenham indicadores para mostrar como é que está esse gerenciamento, se esses objetivos que ela formulou estão ou não estão de acordo. E esses indicativos, esses indicadores permitem que a empresa monitore. Normalmente, gente, indicador, ele expressa alguma coisa. Como a gente tem, por exemplo, febre. Se eu meço a febre e está 37 graus, a criança está 36, 37, eu não me preocupo, ela está bem. Se eu meço e ela está 39, 38, 39, já está com febre. Eu dou um banho, por exemplo. Está com 39, 39,5, eu já dou um remédio. Está com 40, eu já vou para o médico. Então, as empresas, elas precisam desses indicadores de modo que elas monitorem também o remédio que elas vão dar, em caso de reclamação, em caso de prejuízo. Então, gente, naqueles objetivos que a gente falou, para ser reconhecido numa certificação, eu vou medir satisfação de cliente, aumentar o faturamento, eu vou ver o número de vendas, qualificar colaboradores, eu vou ver o número de treinamento. Cada um desses indicadores eu vou ter uma medida para ver se eu estou fazendo na decisão certa ou não. Esse é o dedo, que a gente chama aí de dedo médio. E aí eu vou passar a outro dedo, que é o chamado anelar. A empresa não está sozinha, ela tem tanto dentro quanto fora dela atores. Dentro ela tem os diretores, funcionários, voluntários, estagiários. E fora ela tem também vários atores, que são a própria população, a sociedade, os parceiros, o governo, os clientes, os fornecedores. Tem vários componentes. E aí a empresa ela precisa saber como é que ela está de acordo com esses componentes. Ela mede o que a gente chama de oportunidades, que são fatores externos favoráveis. Ela mede as ameaças, que são os fatores externos desfavoráveis, que ela não tem como mudar, mas ela tem que monitorar para saber como é que ela vai se adequar. É o caso, por exemplo, da Covid, é o caso da inflação, é o caso da alta do dólar. A empresa monitora tudo isso que afeta ela para que ela tenha condições de contornar. E internamente, a empresa mede as questões externas, o que ela pode modificar. Nas questões externas, nós vimos aí, usa-se normalmente uma análise chamada PASTEL, que são fatores políticos, ambientais, econômicos, sociais e tecnológicos e legais, mostrando essa sigla aí que vocês viram. E internamente, eu meço também como é que a empresa está. Naquelas atividades que funcionam bem, ela mantém, são as forças. Nas atividades que funcionam mal, são as fraquezas. Elas têm que melhorar. E aí, as empresas, então, de acordo com essas forças e fraquezas, tomam ações. Nós vimos um exemplo de ferramenta para monitorar e para ver como é que estão essas forças e fraquezas, que é o diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como diagrama de causa e efeito, onde a gente avalia o ambiente interno da empresa em 6 dimensões: mão de obra, matéria-prima, medida, método, máquina e meio ambiente. E essas 6 dimensões são perguntas, né,
que se tiver resposta sim, vão ser forças, se for não, vão ser fraquezas. Então, com relação à mão de obra, eu perguntei mão de obra capacitada, suficiente, preparada, motivada, tem muita rotatividade, horas extras? Com relação ao método, eu pergunto, tem procedimento, tem padrão, é auditável, estão atualizados? Com relação à máquina, as máquinas são suficientes, tem manutenção, tem sobressalentes, as pessoas sabem operar essas máquinas? E de acordo com essas respostas, vão entender então o chamado força ou a chamada fraqueza. Com relação à matéria-prima, os fornecedores, né, são confiáveis? Esse material é de boa procedência? Eu tenho quantidade suficiente? Está bem armazenado? A qualidade dele é estável ou oscila? Com relação à medida, eu vou perguntando, os processos são conhecidos? São acompanhados? Eu tenho acompanhamento de resultados? Eu tenho calibração dos instrumentos que eu uso? E com relação ao meio ambiente, o layout é adequado? Tem iluminação, ruído? Acontecem acidentes? Como é que está o consumo de recursos? Com base nessas perguntas, eu vou tendo uma série de respostas que podem ser favoráveis, forças, ou desfavoráveis, fraquezas. E aí, conhecendo essas forças e fraquezas, eu posso priorizá-las, como vocês fizeram na análise de fator crítico de sucesso. Isso, gente, gera a chamada análise SWOT, que em inglês são Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Essa análise SWOT a empresa faz de tempo em tempo. Por isso que o dedo que simboliza essa análise é o dedo anelar, onde a gente coloca aí um anel. Por quê? Porque ele é um ciclo, ele não termina nunca. Isso quer dizer que a empresa ela tem que fazer isso até o fim da sua existência, para que ela possa sempre estar melhorando. E por que o anel representa também? Porque o anel é o símbolo do casamento. É uma análise que nós fazemos de fatores de dentro da empresa, dela mesma, com o outro, que está fora, que são as outras partes interessadas. E isso é um casamento. Então, é um casamento cuja DR, discutir relação, não termina nunca, porque a empresa tem que estar fazendo isso de tempo em tempo. E, por fim, o último dedo que nós vamos ver é que, quando a empresa faz essa quantificação daqueles itens que são mais críticos, ela faz, então, o chamado plano de ação, que é determinar o que eu vou fazer para corrigir o problema, explicar por quê, quem vai tomar ação, quando, como, onde e quanto vai custar. Essa análise, chamada de 5W2H, que vem também das iniciais em inglês, é a metodologia que a gente usa, então, para fazer o chamado plano de ação, que é o detalhe, né? Que é a descrição bem explicada mesmo das ações necessárias para que eu corrija o que tem de errado na empresa. E aí, pessoal, é por isso que o dedinho, o mindinho, representa essa última etapa, porque é no detalhe. Apesar do dedo ser pequenininho, ele é importante. Então, eu vou estabelecer para os itens críticos que a minha análise SWOT apresentou, o que, quem, quando, onde, por quê. E assim, com essa análise, eu tenho, então, condições de organizar as ações para corrigir cada um dos problemas tidos como críticos. Então, gente, eu construo a identidade estratégica, eu defino o objetivo, eu elaboro a estratégia e os indicadores, avalio o ambiente interno e externo e faço, então, os planos de ação. Aqui vocês têm uma tarefa, mas esse era para o pessoal da incubadora, que eu dei uma aula para eles sobre esse tema na semana retrasada. Não, semana passada. Bom, gente, essa então é a reciclagem. Alguma dúvida, Emerson, Maurício? Não, bem bacana, né? Conseguiu passar toda Metodologia aí, né? toda a metodologia aí, bem bacana. É isso aí. Beleza, gente. Então, combinado, eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem rever essa metodologia, essas etapas, estou dirigido. Mas aqui nessa aula a gente sintetizou também tudo que a gente mostrou aí para vocês.
a gente não teve condição de desenvolver muito aí por falta de aluno mesmo, né? Mas então, estou deixando para vocês essa metodologia, estou deixando também esse estudo dirigido, não é obrigatório, é só se vocês quiserem reciclar, é basicamente o conteúdo que cai na prova, e eu vou deixar a prova disponível para vocês na semana que vem, dia 2 de agosto. Vou deixar ela disponível de 8 da manhã até as 8 da noite, tudo bem? Esse horário para vocês? A nossa aula não é 8 horas da noite. Tá, você quer que deixe um pouco mais, ô É porque Maurício? eu chego do trabalho só umas 6h30, 7 horas. Ah, então É tá. melhor deixar mais tarde, ô Adelson. Porque eu trabalho, né, até 5 também. Então tá, vou deixar de 8 às 22, tudo bem? Acho que tá bom. Ok, Eu deixo de 8 da manhã até as 22 para vocês essa prova, ok. tá bom? Bom, gente, eu agradeço vocês aí. Eu sei que a aula com quórum baixo desanima um pouco, mas a gente teve que dar essa acelerada aí, porque não adianta ficar também só enrolando e não chegar no fim. Então, assim, missão, vi que vocês aprenderam, aplicaram na empresa, está na hora da gente só fazer a prova para formalizar aí a condição de aprendizado de vocês, tá bom? E aí, vocês fazendo a prova na semana que vem, possivelmente até o dia 6 de... Não, 6 não. Até o dia 9 de agosto, eu já entrego o resultado para vocês, tá bom? Beleza. Ok. Então tá bom, gente. O Matheus não está aqui. Se ele estiver assistindo aí, tem esses prazos e eu vou informar também no grupo, tá bom? Então, beleza, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Valeu, professor. Tchau, tchau. Até mais.